Esta manhã, louvando o nome do Senhor nosso Deus, revendo alguns irmãos que não estavam aqui na quarta, nós louvamos ao Senhor nosso Deus, porque Ele nos levou debaixo da sua proteção e nos trouxe. Saímos daqui de Caruaru no dia 3 de janeiro e retornamos dia 22. Estamos trabalhando, orando, estamos nos movimentando para que Deus esteja abençoando este novo ano. Quem leu a capa do boletim viu que eu coloquei uma mensagem como educadora, que o tempo passa muito rápido. A Bíblia diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Irmãos, nós precisamos nesses últimos dias, nesses últimos tempos, comer a palavra. Nós precisamos meditar na palavra. É a única forma, o único meio que nós temos para vencer, para poder proclamar. A gente não é sal porque nós somos bons, nós não somos sal, mas nós podemos salgar com o sabor de Cristo. Ele diz que somos a luz do mundo quando iluminamos com a luz de Cristo. E para que isso aconteça, nós precisamos que habite em nós a palavra de Deus. Aí está à nossa frente praticamente só agora 11 meses. Um mês já se passou. E nós precisamos acordar e despertar enquanto é tempo. Deus quer fazer grandes coisas através de nós, porque o nosso Deus, Ele é grande. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Nós é que não temos mais a mesma comunhão e não conhecemos a Deus. E muitas vezes a igreja do Senhor Jesus Cristo tem até se enfadado de entrar na presença dEle. E isso é falta de conhecimento. Deus falou ao meu coração e eu preparei uma mensagem que Deus falou comigo em Ezequiel. E eu queria convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias. Ezequiel, capítulo 22, capítulo 22, versículo 30. Versículo 30. Ezequiel fica depois de Malaquias e antes de Daniel. Inclusive, aproveitando, falando de Daniel, nós, durante todo este mês, a irmã Jaqueline esteve com a sua família trabalhando uma EBD dinâmica para as crianças e para os juniores. Hoje eles estão encerrando, estudando sobre Daniel. Inclusive, os pais devem mandar as crianças para irem para a EBD. Hoje pela manhã nós teremos a classe de novos decididos ali na sala de oração. E teremos aqui uma sala única com o irmão Renato, que o irmão Dene viajou, e o irmão Elias também. E o irmão Renato está substituindo. Nós pedimos que quando encerrar o culto, os irmãos venham todos aqui para esses bancos aqui da frente. E os pais deixem que as crianças possam ir para o primeiro andar, onde eles estarão tendo essa... Eu não entendi, Jameson. Vamos ter uma sala única, com o nosso irmão Renato aqui. E as crianças devem ir lá para o primeiro andar, que tem uma sala que está sendo preparada para eles. E quando terminarmos, eu vou pedir uma ajuda dos irmãos. Nós não vamos demorar muito. Quando terminar a escola bíblica, aí eu peço aos irmãos que, no lugar de sair aqui por essa porta, os irmãos possam pegar o corredor
das salas do primeiro andar, que as crianças vão estar ali na porta, onde tem a secretaria, e eles têm uma surpresa para toda a igreja. Então nós pedimos a vocês, eles vão mostrar o que aprenderam, vai ser rapidinho, os irmãos vão gostar, eles vão dar uma coisa para os irmãos, e os irmãos vão se deliciar no que eles vão dar. Então não saiam por aqui, por favor, saiam aqui por essa sala, aqui por essa porta, e prestigiemos as nossas crianças. Nós parabenizamos, a irmã Jaqueline, a sua família, a equipe que ajudou, porque grandes coisas o Senhor tem feito através dela e através do trabalho das nossas crianças em nossa igreja. Diz assim a palavra de Deus: procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Vou ler novamente. Procurei entre eles um homem que erguesse um muro, ou como diz outra versão, que fizesse o cerco, e não achei. Que se pusesse na brecha dentre mim em favor desta terra, que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Em outras versões e não achei nenhum. Que nesse momento você esteja pedindo ao Espírito de Deus para falar ao seu coração. Irmãos, talvez esse seja o momento da nossa história que o povo de Deus mais carece de um quebrantamento. Talvez esse seja a época da história da igreja do Senhor Jesus Cristo, que ela mais precisa ser quebrantada. Alguns dizem a igreja precisa avivada, mas eu queria dizer que antes do avivamento vem o quebrantamento. Se a igreja não se quebrantar, não há avivamento. Porque um coração orgulhoso, Deus detesta, Deus não aceita. Jesus Cristo disse: aprendei de mim que sou humilde de coração. O diabo, o inimigo das nossas almas, ele faz de tudo para que a gente se orgulhe. Nós vivemos numa época em que as pessoas se autoajudam. As pessoas dizem que são muito importantes. As pessoas dizem: a força está em você. As pessoas dizem: você pode sair disso, você é forte. Mas nós encontramos na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, dizendo que nós não somos fortes. Nós somos fortes em Cristo, quando dependemos de Deus. O homem é fraco, a carne é fraca. O espírito é forte, mas a carne é fraca. A igreja está num estado de sonolência, num estado de dormência, um estado de letargia, um estado de indiferença e de descompromisso. Nós temos assistido podemos dizer, o descortinar da história sem lágrimas nos nossos olhos. A igreja não está sofrendo pelas vidas que estão indo a passos largos para o inferno. Estou salvo, estou aqui na igreja, estou satisfeito. A igreja está vivendo, mas em coma, em estado de sonolência, de indiferença. Quando alguém está em coma, o médico chega, enfia uma agulha no pé, na perna, e a pessoa não sente, e ela continua viva, o coração está batendo, o cérebro ainda está trabalhando, mas a pessoa está sem sentir nada. Nós, infelizmente, estamos vivendo este tempo. A igreja não se preocupa mais de falar do evangelho. A igreja não se preocupa em ser missionária. A igreja está preocupada com as coisas da terra. Está preocupada em trabalhar, em ter, em ser, em fazer, menos a vontade do Pai que está nos céus.
Será que eu estou mentindo, irmãos? Será que só eu consigo ver isso? Creio que não. Nesses últimos dias, Deus tem levantado muitos profetas para dizer: acorda, povo de Deus. Por isso Jesus Cristo disse: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? As notícias têm sido banalizadas. As pessoas veem tanto televisão, veem tanto internet, que quando a coisa acontece, é como se fosse algo que eu estou apenas assistindo, mas não é algo que está verdadeiramente acontecendo. Sempre achamos que vai acontecer com o outro e não comigo. Não cuidamos da natureza, não preservamos as coisas porque achamos que o problema não está aqui. Não ligamos de cuidar do menor abandonado porque ele ainda não chegou na minha casa. A igreja precisa tanto de Deus, porque diante de Deus nós temos visto que a igreja está em pecado. Nos dias do profeta Ezequias, havia uma grande necessidade de gente que intercedesse para que a ira de Deus não fosse colocada sobre aquela nação. Porque Deus é justo. Tudo que diz na sua palavra acontece. Deus não tem comunhão com o pecado. Nós não podemos, como igreja, tentar dar um jeitinho brasileiro nas coisas de Deus. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semeia, ele colhe. O nosso Deus não está dormindo. O nosso Deus não mudou. O nosso Deus não está insensível. Achamos que o que ele disse no passado não vinga mais hoje, ou não serve para os nossos dias. Deus continua sendo santo, 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 justo, misericordioso, mas ele também é justiça. Será que, como Deus que procurou lá na nação de Israel um homem para preencher a brecha, interceder diante dele para que ele não mandasse da sua ira sobre a nação, e não foi encontrado, será que nos nossos dias nós temos nos colocado na brecha da intercessão? Será que Deus tem encontrado no nosso meio homens e mulheres intercessores para interceder pela igreja, para interceder pela nossa nação, para interceder para que as vidas sejam salvas e libertas do império das trevas para a sua maravilhosa luz? Será que nós encontramos no nosso meio, ou Deus pode encontrar no nosso meio, intercessores pelas famílias? Parece que a gente está dormindo. Estamos deixando nossos filhos irem para o inferno e nem nos preocupamos. Eu criei num lar evangélico. Um dia, quem sabe, ele volta. Não sabemos do dia de amanhã. A primeira pessoa que foi reconhecida foi uma médica, que na quinta-feira tinha completado 35 anos. E eu fico imaginando aquela moça numa festa. Quantos sonhos, quanta alegria. Jamais passava da sua cabeça que no outro dia ela seria soterrada por uma tragédia como aquela. Quem aqui nessa manhã pode dizer que tem uma vida ou terá uma vida longa? Irmãos, nós não sabemos o que nos espera. Nós não conhecemos o dia de amanhã e por isso não podemos brincar. Devemos viver o hoje com seriedade, porque de Deus não se zomba. Acreditamos, será que como igreja, nós acreditamos realmente que coisas
coisas podem acontecer como resultado das nossas orações? Ou achamos que aquelas orações poderosas só aconteciam na Bíblia? Ah, irmã, isso é coisa do passado. Um homem orar e o sol parar. Não sei se o sol ou a terra, mas parou. Ah, irmã, uma oração para um doente ser curado, isso era na época da igreja primitiva, para que o povo conhecesse o poder de Jesus. Jesus Cristo disse: maiores obras farão do que estas que eu faço aqueles que creem em mim. Temos nos conformado com muito pouco. Nós temos, amados, aceitado viver uma vida cristã de migalhas, sem conhecer a Deus. Nós temos um Pai que não conhecemos, nem temos a intimidade de chamá-lo de Pai, porque não conhecemos. Falamos que temos um Deus, mas não o obedecemos como Senhor das nossas vidas. Irmãos, isso precisa mudar, porque senão nós estaremos marcando o passo, parados, só marca o passo, mas não sai do lugar. Mas eu creio em um Deus que é grande, um Deus que faz maravilhas, um Deus que é o mesmo, o Deus que ainda deseja que os pecadores sejam salvos, que não tem prazer na morte do ímpio, um Deus que deseja ter comunhão com o seu povo, um Deus que nos chama para orar e para ter uma vida de comunhão com Ele, um Deus que deseja ver o seu corpo vivo. O Senhor Jesus Cristo olha para a igreja e vê uma igreja que não obedece os comandos da sua cabeça. Sabe como é isso, irmãos? Como aquelas pessoas que têm aquela doença, que tem tudo certo na cabeça, mas tem um problema que o corpo não obedece o comando. E aquelas pessoas fazem assim, vivem assim, são inteligentes, se formam, são pessoas capazes, mas infelizmente aquele corpo não obedece o comando da cabeça. Um irmão, ele chamado por Deus, tinha esse problema, essa doença. Eu não pesquisei, eu não ia falar isso, mas ele tinha esse problema. E ele chegou para o pastor e disse: pastor, eu quero ir para o seminário, eu quero ser pastor. E o pastor olhou para ele e disse: meu irmão, como é que você vai ser pastor? Você não consegue nem controlar sua cabeça. Você não consegue controlar suas mãos. E ele disse: pastor, eu vou ser um pastor e quero, porque eu sei a dor que Cristo sente de ter um corpo que não obedece à sua cabeça. Senhor, Jesus Cristo está sofrendo em nossos dias, porque a sua igreja diz Senhor, Senhor, e não faz o que Ele manda. Ele continua dizendo: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus está procurando intercessores. E você pode aí no seu banco estar dizendo: que é isso, irmã? Olha o radicalismo, olha o exagero. Eu oro, a gente ora. Não estou dizendo aqui que ninguém ora. Eu estou dizendo que oração é diferente de intercessão. Oração é falar com Deus. Você pode orar e chegar: Senhor, eu te peço pelo povo de Brumadinho, tem misericórdia daquele povo, em nome de Jesus, amém. Você orou, Deus ouviu,
mas você não intercedeu. Interceder, queridos, é ir a Deus em favor de outro, é colocar-se no lugar do outro, é sentir a dor do outro. Quando intercedemos por Brumadinho, é você se colocar no lugar daquela mãe que está chorando pela filha que nunca mais verá. É se colocar na dor daquela pessoa que perdeu o esposo, que perdeu a esposa, que perdeu mais de um familiar. Você sente a dor quando está orando por alguém. Você se coloca no lugar daquela pessoa. Quando você ora pela sua igreja, você realmente se preocupa com ela. Quando você ora pela sua igreja, você sente a dor da igreja sendo sua. Se a igreja está em dificuldade financeira, você ora dizendo: Senhor, eu preciso, a tua igreja precisa. Quando você vê a igreja fria e você se acha muito espiritual, eu oro, eu leio a Bíblia, não tenho culpa se a igreja não ora. Ou você diz como Daniel: Senhor, perdoa porque temos pecado. Em nós só alcorada e vergonha. Isso é interceder, é orar em favor do outro, é tirar você do foco e colocar o outro no foco diante de Deus. Interceder não é fácil, por isso que são poucos intercessores, por isso que Deus disse: eu procurei entre eles para segurar o muro, para tapar a brecha, mas eu não encontrei. Quando aquela barragem estourou, não foi assim de repente. Provavelmente já existiam infiltrações. Apenas não fecharam as brechas. E quando veio a tragédia, tomou conta de tudo. Deus tem avisado, Deus tem falado, e a geração de hoje não terá nenhuma desculpa diante de Deus, porque nós temos Bíblia na internet, nós podemos ouvir, nós podemos ver alguém falando, nós temos pregadores de todo lugar do mundo que nós podemos ouvir, com mensagens poderosas. Nós temos a Bíblia em muitas versões, nós temos em casa até de outras línguas. Nós temos a igreja, nós não temos a mesma dificuldade que os nossos irmãos no passado tinham, que quando passavam com uma Bíblia eram apedrejados. Nós temos um celular nas nossas mãos o dia todinho, que você pode baixar um aplicativo de uma Bíblia, de um inário para um culto cristão, de um cantor cristão, e você pode até cultuar Deus em qualquer lugar. Mas nós, geração de hoje, nós teremos a nos acusar diante de Deus: o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, porque são eles que vão testemunhar diante de Deus. Olha, eu não tinha tempo para orar, Senhor. Aí Deus vai mostrar naquele telão: você quantas horas na frente do seu computador, na frente da sua televisão, você olhando para o seu WhatsApp, que criou até tendinite de tanto que faz assim com os dedos. São as suas obras que vão lhe condenar. A Bíblia diz que são pelas nossas palavras que nós seremos julgados, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Não é fácil, irmãos. Sabe por que não é fácil interceder? Muito por parte daquele que intercede, ele precisa fazer algumas coisas que são necessárias para nós nos tornarmos intercessor. E não é fácil. Ninguém aqui venha me dizer que interceder é fácil. É muito difícil a gente se colocar no lugar do outro. Quando a gente vai colocar, a gente fica às vezes pensando: e se fosse minha filha? A gente já traz para a gente o foco. É difícil. Não é fácil interceder.
E você pode estar se perguntando: Luzanice, se não é fácil, o que eu posso fazer? Como eu posso fazer? Como eu posso achar um intercessor? Isso me lembra de um grande avivalista, 1800 e alguma coisa, se eu não me engano, D.L. Moody. Spurgeon estava pregando em um ginásio para uma grande multidão. E ele disse assim: Deus está procurando um homem para mudar esta terra. E ele, naquela hora, onde ele estava, ele disse: eu serei este homem. E Deus achou na vida daquele homem um intercessor, um pregador, uma chama viva do evangelho poderoso da palavra de Deus. As multidões aceitavam a Cristo quando ele falava. Ele não passava um dia sem falar de Jesus, porque ele tinha desejo que as vidas fossem salvas. Conta-se que um dia o inverno estava muito grande ali nos Estados Unidos, e ele foi deitar, e ele lembrou naquela hora que não tinha falado de Jesus para ninguém. E ele se encapotou, ele saiu para o meio da rua, não encontrou ninguém. E de repente ele viu um estábulo que tinha uma vaca. Ele disse: mas eu não vou deixar de falar de Jesus, eu vou falar nem que seja para essa vaca. E ele começou a falar de Jesus, o evangelho, a mensagem. E daqui a pouco ele começa a ouvir um soluço. Tinha um homem que estava se abrigando naquele celeiro, ouviu a mensagem, foi salvo. Eu não lembro agora do nome de um outro avivalista, que ele estava morrendo num naufrágio, e ele estava se segurando ali ele, quando levanta, ele toma para tomar o ar, ele vê um homem se segurando na tábua, e ele pergunta: você já aceitou a Cristo? E ele mergulha. E quando ele consegue voltar à tona, ele pergunta para o homem: você já aceitou a Cristo? E aquele homem, antes mesmo que responda, ele afunda novamente. Ele volta a terceira vez, e ele diz: não. Ele diz: então aceite agora, só ele salva. E ele mergulhou novamente, e quando ele voltou, ele disse: e agora você já aceitou a Cristo? E aquele homem disse: eu aceito. E ele mergulhou e não mais voltou. E depois aquele homem que foi salvo, ele conta: eu fui o último convertido, diz o nome dele, fulano de tal. Irmãos, o que há conosco? O que há com a igreja do Senhor Jesus Cristo? Que nós não nos preocupamos com aqueles que estão indo para o inferno. O que há conosco é que não nos preocupamos com a nossa igreja. Não nos preocupamos se está bem, se está mal, se precisa melhorar. Estamos de braços cruzados, cerrados. Como se colocar na brecha? Eu digo que não é fácil. Primeiro porque exige esforço, exige uma luta. Para você ser um intercessor, exige esforço de você. Não adianta você dizer: ó Senhor, faz de mim um intercessor. Ele nem tchum para você. Porque ser um intercessor exige esforço. Jesus Cristo foi um intercessor. Ele orou de tal forma que saiu gotas de sangue do seu corpo, de tão intensamente que ele orava. Jesus Cristo passava o dia todo andando, não era de carro não. Não era no calçamento nem no asfalto, mas quantas noites ele passou orando, intercedendo pelos seus discípulos. Quando vai acontecer a traição, ele diz: Pedro, eu orei por você e briguei por você para que Satanás não lhe destruísse. Ele intercedia pelos seus discípulos. Jesus Cristo, Filho de Deus. Amados, exige esforço, exige luta, porque não é fácil. Interceder vai contra a nossa natureza, porque a nossa natureza, nós somos egoístas, nós só pensamos em nós mesmos,
nós não consideramos os outros superiores, nós não choramos com os que choram, nós não nos alegramos com a vitória dos outros, nós queremos estar no foco, nós queremos ser vistos, e muitos que dizem que não, são, porque enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. É um esforço, porque vai contra a nossa natureza carnal. Porque interceder é parar ali diante do trono de Deus, até que toquemos no seu coração. Exige esforço. Por isso que quantas vezes o apóstolo Paulo, ele dizia: eu me esforço por vós, eu luto por vocês desde que os conheci. Pode prestar atenção nas cartas do apóstolo Paulo, ele diz: e eu oro intensamente por vocês, eu estou de novo sofrendo as dores como de parto. Isto é intercessão, isto é se colocar no lugar do outro, mas não é fácil, porque à medida que nós nos aproximamos de Deus, a gente enxerga o nosso tamanho, a gente vê os nossos pecados, e a gente não quer se aproximar muito profundamente não, porque a luz dói nos olhos. Deus é luz. Quando você intercede, você pode entrar na presença de Deus até com raiva de alguém, mas quando você começa a se aproximar de Deus, você começa a ver a grandeza de Deus, ver quão miserável você é, ver os seus pecados, e não há outro caminho de dizer: Senhor, perdoa, porque eu me chateei, fiquei com raiva de fulano. Porque se o Senhor me ama e é compassivo para comigo, como eu não posso ser com o outro? E nós não queremos orar muito não. A gente entra muito mal assim, na salazinha, às vezes não entra nem na sala. Sabe aquele povo, aquele filho que entra em casa só para dizer que chegou? Mãe, cheguei, fui. Pronto. É assim a maioria dos crentes em nossos dias. Pai, estou aqui, me abençoa, fui. Não quer lutar para estar na presença de Deus. É um esforço. Porque, amados, toma nosso tempo. E a gente acha nosso tempo muito precioso. Eu tenho uma agenda cheia. Eu faço inglês, eu faço pilates, eu faço sei lá o quê. Eu tenho meus amigos para acompanhar, para seguir. Eu não tenho tempo, eu sou uma pessoa sem tempo. Interceder leva tempo. Porque você vai chorar diante de Deus pelo outro, pela igreja, pela nação. Se colocar no lugar do outro. Porque, irmão, quando a gente está doendo, a gente sabe chorar. Sabe ou não sabe? Sabe. Quando a gente está perdido, a gente sabe gritar: socorro! É assim ou não é? E quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente grita por socorro por ele. Chora por ele. E às vezes você vai interceder por alguém, você não sabe nem o que aquela pessoa está passando, e você sente a dor do outro, e só vai descobrir anos depois, às vezes, por que você estava sentindo aquela dor. Então toma nosso tempo, nos tira de outras atividades que para nós parecem ser muito mais prazerosas. Eu vou orar um dia, quando eu ficar bem velhinho. Aí quando ficar bem velhinho, talvez agora eu sou tão cansadinho. Nunca tem tempo para Deus. Orar, ser intercessor, não apenas exige esforço, mas exige também compromisso. Essa é a geração mais descompromissada que existe. Filhos, familiares, marcas, com os vizinhos, ninguém tem mais compromisso. Eu me lembro quando era criança, as pessoas eram assim, existia até uma certa rivalidade, porque quem tinha um carro que era da Ford, só queria da Ford, não queria nem saber de Chevrolet. As pessoas eram fiéis às marcas,
Mas a gente vive numa época agora que você entra num supermercado ou num shopping, só de papel higiênico, com uma das coisas mais simples, tem assim centenas de marcas. Então você não tem mais fidelidade a nada nem a ninguém. Você procura o que lhe convém, o que é mais barato para você, ou o que você se agrada mais. Só que a gente não pode trazer isso para a vida espiritual. Nós não podemos ter compromisso somente com Deus quando me convém. Amados, exige compromisso para persistir diante de Deus, independente dos resultados. Às vezes a gente até começa a interceder, mas desiste. Deus não me ouviu, Deus não me atendeu. Persistir, independente dos resultados. E Jesus conta a parábola daquela viúva que persistiu diante de um juiz iníquo. Imagine o que é persistir diante de um Deus que é o Todo-Poderoso. Hoje eu estava lembrando de um vídeo que eu vi de uma ave. Eu não sei que tipo de ave era aquela, que ela está guardando o seu ninho, porque está passando onde ela tinha colocado os ovos, uma máquina, um trator. E ela vê aquela máquina enorme vindo, e ela abre suas asas, e ela fica em cima ali, eu não sei se dos ovos ou dos seus bebês. E a máquina para, eu acho que o motorista viu e parou, e ela provavelmente tenha pensado que ela que protegeu. E protegeu mesmo, porque ao ver uma cena daquela é impossível não parar. Uma pobre simples ave, que nem força tem. Imagine o que Deus não fará por nós. Bem-aventurado aquele que habita na sombra do Onipotente, na sombra do Onipotente descansará. Persistir com Deus, ter um compromisso com Ele e não com o homem, pois é Ele que nós vamos prestar contas, é Ele que conhece nosso tempo, é Ele que conhece a nossa vida, é Ele que vê todas as coisas. Nós devemos orar não por causa de homens ou para que alguém saiba, mas porque Deus vê e porque é bom ter comunhão com Deus. Temos compromisso com o trabalho, muitas vezes. Tem gente que não falta, não se atrasa, mas com Deus, se estiver cansado, não vou. Quando me convém, eu vou. Eu oro quando me convém, quando eu tiver força. Eu não sou falso, não estou com vontade de orar, por que eu vou orar? E quem disse para você que para orar você vai ter vontade? À medida que você vai orar, você não vai ter vontade de sair da vontade do centro da vontade de Deus e da presença dEle. Mas vontade de orar você não vai ter muita, não. Dificilmente você terá. Então é preciso ter um compromisso de marcar um tempo. Esse momento aqui é meu e Deus. Persistir independente da situação, do cansaço, da saúde, do trabalho, de viagem, de família, de amigos, porque o Senhor é o seu compromisso maior. Ser um intercessor exige, além de esforço, compromisso, exige fé. Porque a gente não vai falar com aquilo que a gente não vê e nem acredita. Você mesmo vai dizer, eu sou doido. Mas quando você tem fé, você ora. Sabe por quê? Exige fé para obedecer ao Senhor, mesmo que eu não entenda. O Senhor me mandou interceder, não entendo não, Senhor. Nem por quê, mas vou interceder. Porque o Senhor me deu esta função. Fé para crer que Deus está ouvindo e que se alegra com a nossa presença. Quando os pais casam os filhos e os filhos depois de um tempo fora chegam em casa, os pais ficam naquela alegria, fica querendo fazer para o filho uma coisa que ele gosta, quer conversar, quer saber as notícias. Imagine o que Deus não sente quando você entra na presença dele. Aí quando ele começa a sorrir, se senta para se alegrar, você diz, já estou indo, Senhor. É
preciso crer que Deus está ouvindo e que se alegra em nos ouvir. E é preciso ter fé para esperar. Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Exige fé, exige esforço, exige esforço, a luta, o compromisso, e exige fé, mas exige também amor. Amados, amor a Deus. Porque a gente não gosta de conversar com quem a gente não ama. É ou não é verdade? Quando a gente não tem amizade com a pessoa, você fica com aquele clichê: oi, tudo bem? Tudo bem? Pois é, né? Tá tudo bem. Aí você fica assim, querendo que a pessoa vá embora. Porque você não tem mais o que falar. É necessário amar a Deus. Amar a Deus, estar com Ele, pois Ele está procurando quem fique na brecha. Amor à igreja. Irmãos, eu fico pensando quanto nós vamos, na eternidade, no dia de juízo, ouvir de Deus: por que você não orou pela minha igreja, para que ela se despertasse, para que ela se quebrantasse, para que ela fosse avivada? Precisamos amar a igreja, que é o corpo de Cristo. Ela é a sua noiva, e Jesus Cristo disse que vinha buscar a noiva sem ruga, sem mácula, sem defeito, pura. E isso não está acontecendo, e nós precisamos orar para que aconteça. Amor pelas pessoas, pela família, pelos amigos, pela nação, pelas autoridades. Pecamos porque não oramos pelas autoridades, e a Bíblia manda a gente interceder pelos reis e pelas autoridades. Intercessores que se esforçam, que têm compromisso, que têm fé e têm amor. Eu queria encerrar lembrando alguns intercessores da Bíblia. Primeiro, Abraão. Eu não vou ler o texto porque não dá tempo, mas os irmãos sabem que Gênesis 18, do versículo 22 ao 33, Abraão começa a interceder por Sodoma e por Gomorra. No versículo 22, ele diz que ele se aproximou e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nela estão? Longe de ti, Senhor, fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Gente, só dá para ter uma conversa, um diálogo desse com quem é amigo, quem tem intimidade. Abraão chega ao ponto de dizer para Deus: tu vai destruir o justo com o ímpio? Isso é intercessão. Ele ora por aquele povo, ele clama, e Deus disse que não vai destruir. E ele respondeu: Senhor, se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado. Ele reconhece, ele está falando com Deus, mas ele é um intercessor, ele não desiste. Ele diz: eu fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, para completar os 50 justos. Ele diz: ainda assim eu pergunto, e se faltarem 5 para completar os 50? Ele quis dizer: e se faltar 45? Se tiver 45, o Senhor vai destruir? O Senhor diz que se tiver 45 ele não vai destruir. E ele diz: e se encontrares apenas 40? Que ousadia, irmãos. Parece até uma falta de respeito, mas isso é o trabalhar de um intercessor. Ele disse: e se tiver só apenas 40? Ele disse: por amor aos 40 eu não destruirei. Então ele disse: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? E o Senhor disse: por amor aos 30 não destruirei. E ele ainda prossegue: já que fui tão ousado,
falando ao Senhor. Parece até cômico. Eu pergunto, e se apenas 20 forem encontrados ali? E o Senhor diz, por amor aos 20 eu não destruirei. Aí ele diz, então Abraão disse, não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? O Senhor diz, por amor aos 10 eu não destruirei. E amados, Deus não destruiu realmente Ló e as suas filhas, porque por amor a Abraão. Por amor a um homem que se colocou na brecha. Isso é intercessão, é ser ousado ali diante de Deus, é orar de acordo com a sua palavra. O outro que nós encontramos, Moisés. Moisés chega ao ponto que Deus disse, olha, Moisés, eu vou fazer de ti uma grande nação, eu vou destruir esse povo todinho, porque é um povo obstinado. Moisés diz assim, então tira meu nome do livro da vida. Irmão, sinceramente, eu digo que eu não teria essa coragem não. Por um povo obstinado como aquele, pedir para tirar meu nome, mas Deus achou a coisa mais linda e poupou aquele povo. Nós vemos Neemias orando diante do rei. Ele diz assim, o meu povo tem pecado, a minha cidade, a cidade dos meus pais está destruída. E ele ora diante do rei e o rei manda que ele volte para construir e ainda dá todo o material. E a gente vê Neemias orando todo o tempo durante o seu percurso como governador. O que nós poderíamos falar de tantos homens, de Paulo? Nós poderíamos falar especialmente de Jesus, que é o nosso exemplo, que mesmo sendo Deus, ele orava e foi um intercessor. A Bíblia diz em Hebreus que ele intercedeu com gemidos e lágrimas. Jesus foi esse intercessor. Concluindo, eu queria dizer que Deus está buscando pessoas que se coloquem nas brechas, tapem os buracos que surgem no muro, na igreja, na família, na nação. Buracos esses que são usados por Satanás para destruir. Irmãos, nós temos muitos buracos, muitas brechas no nosso meio. E não é pouca não, é muita. E Deus está procurando intercessores para fechar essas brechas. Porque enquanto houver buraco, o diabo vai entrar. E entra em ciranda. Porque ele vai pegar aquilo que é dele. Aquilo que não é de Deus é do diabo. E ele vai pegar. E a brecha está ali, ele vai entrar para pegar. Mas nós como igreja, precisamos nos colocar à disposição. Porque quanto ao Senhor, veja o que diz 2 Crônicas 16, 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Vou ler mais uma vez antes de encerrar. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Podemos nos colocar diante de Deus, firmados em suas promessas, resistindo às forças do mal, orando a própria palavra de Deus. Senhor, a tua palavra diz isso, por isso eu estou aqui para interceder. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque certeza eu tenho que Ele está procurando. Deus não está procurando só verdadeiros adoradores não, irmãos. Deus está procurando intercessores, para que a história possa ser mudada. Não se conforme. Todos os servos de Deus que foram ousados em oração, Deus não deu uma rasteira derrubando e brigando não. Ele ouviu. Porque o Senhor, a palavra de Deus diz que Ele dá espírito de ousadia e não de medo e de temor. E pior ainda, Ele não dá de preguiça. Lutemos, porque na força do Senhor
nós venceremos. Que Ele nos abençoe. Pai amado, estamos diante de Ti, Tua palavra foi exposta e eu sei que não há poder nenhum na minha palavra, mas na Tua palavra há poder. Poder que traz à existência coisas que não existem. E eu peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo que está clamando, que está intercedendo com gemidos inexprimíveis para que a Tua igreja acorde, seja despertada, seja quebrantada, seja avivada, seja uma igreja que brilha com a Tua luz. O Senhor está intercedendo, querendo que isso aconteça. Eu te peço que este Espírito, Teu Espírito, possa fazer a obra nos corações daqueles que estão ouvindo a Tua voz, em nome de Jesus. Amém.